Olá, que bom podermos ter este nosso encontro diário para estudarmos um capítulo da Bíblia por dia. Esse é o propósito do nosso programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias às 7 da manhã, nós estamos ali na TV Novo Tempo ajudando você a compreender melhor esse texto sagrado. E aos sábados apenas que o programa muda de horário, vai para 5h30 da manhã, tá bem? Nós estamos nas redes sociais, no Facebook, na página da TV Novo Tempo. Ali também você pode compartilhar com seus amigos. Também estamos no YouTube. No YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você deve se inscrever. Muito obrigado às dezenas de milhares de pessoas que estão se inscrevendo ali no programa ou no canal do programa Reavivados por Sua Palavra. Também faça uma observação, dê ali o seu like, clique no sininho, nós oramos uns pelos outros ali e é muito gostoso poder ter este bom relacionamento. Quero mandar um abraço para Cristina Miller, que distribui o programa assim para vários amigos, para a Alessandra também, que manda programas até para a sua irmã que mora lá na Austrália. Nós temos muita gente de fora do Brasil que assiste os programas Reavivados por Sua Palavra. Então, um abraço aí para a Austrália, para todo mundo de Joinville também, que é um grupo bastante grande. A Amanda Piper sempre manda os programas para uma porção de vizinhos, de amigos, né? Muito obrigado você que compartilha o programa Reavivados por Sua Palavra. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 39. No capítulo 37, nós encontramos o início da história de José sendo vendido, não é? Para os ismaelitas. Por que eu estou indo lá atrás? Porque o capítulo 38, este último que nós vimos, parece que é um parênteses, um hiato, não é? Por que está aí a história de José e Tamar, não é? Uma história até um pouco estranha, mas que de Pérez ou Perez, não é? Sai a descendência que vai até Jesus. De Tamar, que era a nora de Judá, que se vestiu de prostituta, você se lembra da história, sai a descendência de Jesus. É muito interessante. Por que este capítulo aparece com essa história? Porque é para comparar com o capítulo seguinte, a história de José. Aqui, Judá não foi fiel. Judá quebrou um princípio, não é? Ele era um homem que tinha uma família, mas buscou uma prostituta. E a história é o reverso, né? Judá, que estava livre, teve esse comportamento, mas no capítulo seguinte, José, que estava preso, não é, que era escravo, teve uma atitude bem diferente. Tem vários contrastes assim na Bíblia Sagrada. Aqui José está na casa de Potifar, ele é vendido pelos ismaelitas e eu já falei e vamos só confirmar, sempre os árabes cruzando com os judeus, né? Aqui os ismaelitas, então filhos lá de Abraão, né? Com Agar e tal. Bom, aqui está José na casa de Potifar. Ele era um escravo, de repente ele se destacou, o Senhor era com ele. Verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, que era Potifar, que é mencionado no verso 1. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, então não é só um comentário de Moisés aqui, também Potifar, o egípcio, via que José era alguém de confiança. Então ele diz que, vendo que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. Que interessante. José, vendido como escravo, no seu primeiro trabalho como escravo, né? Não recebia salário, mas ele foi considerado como o mordomo da casa de Potifar. Ele fazia melhor do que Potifar. Era uma pessoa aplicada. Ele então aprendeu a trabalhar, não é? Ele ficava lá com seu pai, com a roupinha bonita, listrada e tal, fazia alguns serviços, mas aqui ele começou a trabalhar para valer mesmo e tomou conta da casa de Potifar. Mas um problema começa a aparecer. Lá na frente, nós encontramos no verso 6 que ele era formoso de porte e de aparência. A sua mãe era uma mulher muito bonita, conforme o dizer da Bíblia mesmo, nós já vimos.
e deve ter puxado a mãe. Ele era formoso, bonito, não é? Elegante, inteligente, dominava toda a casa de Potifar, e ele começou a chamar a atenção da esposa de Potifar. O nome dela aqui não é mencionado, mas nos comentários a gente encontra os autores desses comentários falando sobre a época, dizendo que as mulheres egípcias eram bastante terríveis neste aspecto. E a esposa de Potifar estava agindo conforme o costume, não é? Ou não digo que é um bom costume, mas algumas agiam assim, era uma fama da mulher egípcia. Ela gostou de José e queria ter um caso com José. E tentou por várias vezes. Então a Bíblia aparece aqui, o verso 7 diz assim: aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo, vamos lá, você está aqui, meu marido está nas campanhas aí do exército, para o faraó, estou sozinha, não tem nenhum problema. E ele, porém, recusou o verso 8. Eu quero ler o verso 8 porque é interessante, o 8, o 9, que falam sobre essas coisas. Ele disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou às mãos. Ele é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui ele fala dos dois senhorios, não? Ele fala assim: como eu poderia trair a confiança de Potifar, que me deu tudo aqui, menos você. E o mais importante, como eu poderia trair o meu Deus? Nessas circunstâncias em que José estava, pode haver uma coisa muito comum, né? Quando as pessoas estão, estou preso, estou lá, longe de casa, meus irmãos me negaram, fizeram isso comigo, estou aqui na casa de Potifar, eu vou fazer qualquer coisa. Bom, primeiro, ele nunca seria mordomo se ele fizesse isso, não é? E segunda coisa, com respeito a Deus, estou longe mesmo, o que tem? Se eu não fizer isso, ela vai começar a me perseguir, quem sabe eu perca a minha boquinha aqui de mordomo, não é? Então, há mais coisas positivas para ele cair, não é, nessa situação do que negativas. Ele estava longe de casa, foi traído pelos seus irmãos. Seu pai imaginava que ele tinha morrido, porque mostraram as suas vestes com sangue de um animal que eles mataram ali. Ninguém sabia dele, ninguém tinha ideia. Ele era escravo, escravo é escravo. Mas, de repente, ele se torna mordomo. De repente, ele tem essa possibilidade. E agora a esposa do seu senhor lhe dá uma oportunidade para ele ter uma vida normal. Ninguém vai precisar sabendo, não, vai ficar sabendo. Não, mas ele não fez isso. Como é que eu pecaria contra meu Deus? E aqui uma coisa bastante séria no verso 10. Falando ela a José todos os dias, não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que um dia ele foi lá na casa ver os negócios, não tinha ninguém, ela estava sozinha, ela o agarrou. Ela o agarrou e quis ter alguma coisa com ele. Não tem ninguém aqui. E ele saiu na hora correndo e as suas roupas, suas vestes ficaram nas mãos dela. Então a gente vê que José tinha um problema com as vestes, né? Primeiro, tem uma veste listrada que causava inveja, seus irmãos ensanguentaram, disseram que ele tinha morrido. Aí, qual a roupa do escravo? É nu, né? Aí deram uma roupa de mordomo e essa roupa ficou nas mãos dessa mulher. Dizem que no Alcorão a grande discussão era essa: que parte da roupa ficou na mão da mulher, não é? A parte de frente ou a parte de trás? Não é? Se fosse a parte de frente é porque ele estava ali buscando-a. Se fosse a parte de trás é porque ele estava fugindo. E a brilhante notícia é que foi a parte de trás, né? A Bíblia aqui fala que ela ficou com as roupas, começou a gritar, ele fugiu, reclamou para o marido e ele foi preso. Foi preso. Mas aqui tem uma atitude de Potifar bem interessante. Ele foi preso, mas foi preso no cárcere do rei, que alguns entendem que era um lugar melhor. Potifar sabia a mulher que tinha e tinha que apoiá-la nesse momento, não é? Mas ele deu um lugar bom para ele ficar. E a história termina aqui dizendo que ele mesmo na cadeia, no cárcere,
começou a ajudar ali o carcereiro. E ele se tornou uma pessoa muito importante. E termina no verso 3 dizendo assim: portanto, o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Que coisa impressionante, não é? Quando a gente faz as coisas de coração, quando a gente tem a Deus no coração, quando a gente se interessa pelas coisas de Deus, parece que a gente vai fazer as coisas melhor. Sim, vai fazer mesmo. Você é um funcionário que entra no horário certo, que gasta todo o seu tempo trabalhando, não no WhatsApp, ou fazendo outra coisa, ou dormindo, ou sei lá, ou enganando que está trabalhando, ou indo toda hora para o banheiro, né? Meio-dia você almoça, volta lá 1h30, ou não sei qual o seu padrão aí de trabalho, trabalha até o final do expediente, produz. Ora, você vai ser um bom funcionário. Então muita gente diz assim: eu não entendo porque eu não cresço nessa empresa. É porque você não é um bom funcionário, não se dedica. A mesma coisa na vida cristã. Não é? Eu sou filho de Deus, Ele me ama e tudo bem. A Bíblia fica lá no mesmo lugar, a gente não lê, a gente não estuda, a gente não cresce, a gente não ora e quer ter todas as prerrogativas. Não é, não que você orando e lendo a Bíblia, Deus vai te abençoar, né? Assim, eu vou ajudar aquele camarada lá. Não, não é isso. Mas é que você vai ter uma nova perspectiva da vida. Você vai encarar a vida de uma outra maneira, não é? Tudo que José fazia, prosperava. Ele não quis, de forma nenhuma, ele não quis se deitar com a esposa de Potifar. Ninguém ia saber, mas Deus saberia. E a preocupação dele: como é que eu vou fazer isso contra Deus? Que essa seja a nossa preocupação em tudo que fizermos. Como é que Deus vai encarar isso? Gostaria de orar com você nesse momento. Pai querido, pedimos a Tua bênção para cada um daqueles que estão nos vendo e ouvindo agora, para cada uma, a fim de que saibamos que o Senhor está aí do nosso lado, disposto a abençoar cada atitude que tomarmos na direção certa. E o Senhor vai nos livrar também dos perigos, das tentações, mas as decisões serão nossas. Que saibamos tomar as melhores decisões na vida. Em nome de Cristo. Amém. Um grande abraço. Até o próximo encontro.